A paz do Senhor. Eu espero que você esteja bem, porque o início desse vídeo vai ser um pouco chato. A gente vai falar de responsabilidades e uma coisa que seu cérebro não gosta, que é disciplina. Você já deve ter ouvido a frase de que Deus é um Deus de ordem. Deus ele gosta das coisas certo pelo certo, vamos dizer assim. Por exemplo, em Gênesis, quando Deus vai falar haja luz, tem um processo antes disso para fazer com que o milagre da criação seja feito. Teve antes um processo de ordem, de preparação do ambiente para que quando Deus fosse operar aquele milagre da criação, o ambiente estivesse favorável para aquilo acontecer. E é sobre esse método que Deus usa para operar os milagres que a gente vai falar. Assim como Deus operou na criação ordem antes de fazer o milagre, ele também exige com que nós estejamos em ordem para com que ele possa operar o milagre na nossa vida, entende? Quando Jesus ele ia operar os milagres, ele primeiro organizava o ambiente. O milagre das multiplicações dos peixes e dos pães, ele primeiro pediu para com que as pessoas se sentassem em grupos na grama, para com que os discípulos organizassem, porque eram muitas pessoas, eram umas 15 mil pessoas, então tinha que haver ordem. Jesus ele se preocupava com coisas mínimas até em instigar a fé dos discípulos. O contexto que eu quero dizer é, Jesus ele sempre organizava o ambiente antes de operar o milagre, porque como você vai fazer algo progredir em total caos? No segundo versículo de 1 Gênesis, diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas e que ele trazia ordem ao caos que estava na terra, sem vida, sem forma e vazia. Primeira coisa, a terra estava um caos porque ela por si só causava o próprio caos. Se o Espírito Santo ele não pairasse sobre as águas, não aquecesse, não cuidasse, não controlasse aquele caos que ela mesma se emanava, ela ia se autodestruir. Então era necessário para que com o Espírito Santo estivesse pairando ali, organizando o ambiente, para com que quando Deus falasse e haja luz, a terra não tivesse se autodestruído. São padrões de milagres. Jesus, quando vai salvar a filha de Jairo, ele chega no ambiente, as pessoas estão chorando, tem pessoas incrédulas falando que a menina já tinha morrido. Jesus, ele primeiro organiza o ambiente, tirando as pessoas incrédulas, restituindo a fé de Jairo, para só depois fazer o milagre. O maior milagre da terra foi o próprio Deus ter vindo aqui na terra como homem. Ele poderia simplesmente ter se materializado, mas ele preferiu nascer e viver a vida debaixo do sol como todo ser humano. Jesus cresceu, Jesus foi à escola, Jesus era adolescente, Jesus passou pelas mesmas dores que nós. Então, foi uma questão de processo, foi gradual, não foi simplesmente no estalar de dedos. E na nossa vida, quando Deus quer operar um milagre, muitas das vezes é assim também. Deus ele pode simplesmente fazer se materializar uma casa para você. Se esse é o seu sonho, Deus ele pode fazer. Só que não, ele prefere com que você tenha responsabilidade financeira primeiro. Se necessário, você ajunte o dinheiro, mas tem um processo por trás de tudo isso. Seria muito injusto Deus ele simplesmente operar um milagre na sua vida sem com que você tivesse fé ao ponto de você se sacrificar organizando o ambiente da sua vida para receber aquele milagre. E para lembrar que quem gosta de sujeira e bagunça e desorganização é o diabo. Deus ele é um Deus de ordem. Você operar um processo em meio ao caos é desperdício de energia e de recursos. Você vai sair exausto, você não vai conseguir ter um resultado bom, o seu resultado vai ser medíocre. Você tem que ter diligência nos ambientes da sua vida para com que Deus ele consiga operar um milagre igual em Gênesis, quando ele falou haja luz. Se o Espírito Santo não tivesse pairado sobre as águas e não tivesse controlado o caos que na terra estava, Deus ele não iria conseguir operar o milagre. Ele pode tudo, mas ele é um Deus de ordem. Ele precisava com que aquele caos tivesse ordem para com que a vida pudesse haver ali naquele ambiente. E é a mesma coisa com nós. Ele precisa que o ambiente, a nossa vida, esteja em um ambiente organizado para com que o milagre possa entrar na nossa vida, entende? E a gente entrar em ordem é simplesmente, se Deus está querendo que você estude, vai estudar, porque Deus ele quer abençoar seus filhos, mas não dá para se abençoar alguém em puro caos. Bom, gente, eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, pode me mandar mensagem. Eu não respondo muito no Instagram, me perdoe, mas eu vou responder em qualquer hora. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.